Queridos, aqui eu não cumprimentei ainda a paz do Senhor. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu sou Edson, marido da Sara, pai do... Na sequência, né? Pai da Ana Lídia, que me deu de presente 3 netos, Pedro, Laura e Lorenzo. Pai da Maiara, a filha do meio, que ainda não se casou, e pai do Renan, que me deu a Megan, e agora já está vindo o outro aí que vai nascer no início do ano que vem. Junto com eles, Maiarinha, a esposa do Renan, e Rodrigo, o marido da Ana Lídia. Sara, minha esposa, estamos juntos há 30 e poucos anos, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. 33 anos. É um tempinho, né? 33 anos, mas é muito bom. Deus tem nos abençoado com companheirismo, com longevidade. Deus tem nos abençoado com tolerância, com paciência. E abençoado aos dois, para que nós, nessa jornada, estejamos caminhando juntos, na igreja, no trabalho, em casa, sempre que possível juntos, e até nessa pandemia juntos. Porque quando eu peguei Covid, ela também pegou. Aí eu fui para o hospital, ela ficou em casa. Mas foi bênção de Deus. Tudo contribui para que a vontade de Deus se manifeste de forma positiva em nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho, junto com vocês, sobre criando os filhos no temor do Senhor. E não vou trazer grandes revelações, não, porque eu acho que a revelação básica ela está na palavra. E é essa revelação básica, com a simplicidade da palavra, que eu quero tratar junto com vocês. E começa pelo começo, quando nós somos crianças. E o começo nos diz lá em Provérbios 22:6, e vocês, a maioria conhece, já ouviu, já pronunciou diversas vezes. Ensina a criança, ou ensina o menino, instrui o menino, orienta o menino no caminho em que deve andar. E, mesmo depois de velho, mesmo depois de crescido, a tendência é que ele não se desvie desse caminho. Mas, para falar sobre temor do Senhor e ensinar as crianças, nós temos que passar, e eu gostaria de passar com vocês, alguns textos antes de efetivamente falarmos sobre ensinar. Porque a maioria das vezes nós vamos ensinar com exemplo, não são com palavras. A grande maioria das vezes nós vamos ensinar com comportamento. Tem um pastor amigo que dizia, ou que diz, né? Eu acho que ele ainda usa muito essa expressão. A palavra convence, mas o exemplo arrasta a pessoa consigo. E há um tempão atrás, enquanto eu estava em Brasília, idos de 2008, 2009, quando Deus nos levou aí a Brasília, ali na Igreja do Sudoeste, Assembleia de Deus do Sudoeste, ligado à Baleia, era a nossa igreja, a igreja onde eu frequentava, um pastor virou e disse o seguinte, dentro da ministração que marcou e eu trago comigo até hoje. Deus é inclusivo. Deus, ele inclui, ele não exclui as pessoas. O amor de Deus faz com que ele tenha prazer em incluir. E ali foi feita uma ministração sobre aquela prostituta que foi pega em adultério. Mas esse não é o caso agora, nós não vamos entrar nessa ministração. Eu só quero pegar esse trechinho, Deus é inclusivo. Isso marcou a minha vida de tal forma que eu sempre procuro trazer essa realidade para onde quer que eu esteja. Quando houve o pecado lá no Éden, Deus iniciou as ações para possibilitar o religamento, a nova aliança do homem com ele. Esse é o primeiro processo
da ação inclusiva de Deus voltar a nos incluir na sua convivência. Porque a intenção dele não era que nós ficássemos afastados, mas como ele não consegue conviver com o pecado, aí vai lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso número 23, e nos traz a seguinte informação: todos pecaram. E porque todos pecaram, todos estavam destituídos, ou estão destituídos da glória, da presença de Deus. Veja, Deus não tem prazer na exclusão, mas a exclusão se dá a partir dos nossos erros, dos nossos comportamentos, do nosso pecado, do nosso desvio de foco, do nosso desvio da meta, do nosso desvio do alvo. E quando nós paramos e observamos esse desvio, nós observamos a ação de Deus, quando ele diz lá no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é que descansa à sombra do Onipotente? Qual é a família que descansa à sombra do Onipotente? É a família que procura habitar no esconderijo do Altíssimo, embaixo da proteção do Espírito Santo de Deus, embaixo da ação, embaixo da direção do Espírito Santo. Essa família, ela descansa no meio da turbulência, no meio das situações difíceis, no meio do desgaste do dia a dia. Essa família descansa. Veja, Deus permite que todo aquele que habita, todo aquele que busca, todo aquele que bate a porta, todo aquele que clama, toda a família que clama, todo aquele que faz dele, do Senhor nosso Deus, a sua habitação, o seu porto seguro, o seu alicerce, a sua rocha, que todos nós, que assim fizermos, nós possamos descansar à sombra do nosso Deus. Nós estamos começando a falar sobre ensinar as crianças, ou a criança, ou o filho, ou os filhos. Mas para isso nós temos que entender o desejo de Deus de que nós não estejamos afastados dele. De que nós não estejamos isolados, não deixemos o pecado, ou os erros, ou o desvio de foco nos tirar da presença do Senhor. Como eu comecei falando, muitas vezes, a maioria das vezes, nós ensinamos com exemplo. Não necessariamente, todas as vezes ensinamos com palavra. E o exemplo do nosso comportamento diante dos nossos filhos, ou diante de Deus, perante os nossos filhos, faz com que haja uma visão clara de qual caminho seguir. Ensina a criança no caminho. E você tem que estar com ela nesse caminho. Não é direcionar a criança e ficar de lado, é você andar com ela. Para você andar com ela, você tem que conhecer esse Deus que te inclui, esse Deus que tem prazer em ter você próximo dele, esse Deus que te abre a possibilidade de que, se você quiser, você vai entrar no esconderijo, você vai entrar embaixo das mãos dele e vai se sentir em paz e protegido, e em condição de levar paz e proteção para aqueles que te acompanham. Quer seja a esposa, quer seja os filhos, quer seja os filhos espirituais que Deus colocar no teu caminho. Agora observa que Deus é abrangente. Ele é inclusivo e ele é abrangente. Se nós formos lá para Isaías 66, verso 1, nós vamos ver que o céu é o trono do Senhor e a terra é o apoio dos seus pés, disse o próprio Deus. E termina o que diz que, apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. É um louvor bem antigo. E observa, por maior que Deus seja, ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece os filhos que ele te deu antes de serem formados. Porque você é mordomo, eu sou mordomo. Ele me entregou para que eu cuide, porque é dele, é do Senhor. Mas nós temos que ter o cuidado e o conhecimento. Por maior que seja o nosso Deus, ele se apega aos detalhes da nossa necessidade. E ele fala conosco nos detalhes. Deus é tremendo. É uma parte desse hino. Queridos, quando nós passamos a enxergar Deus dessa forma, e um exemplo que nós, há algum tempo, ouvimos
entendemos e falamos sobre ele. Quando você olha a criança, quando ela vê um avião muito distante, lá no céu, ela olha aquele avião e entende que ele é minúsculo, que ele cabe na dimensão do seu dedo. Quando você aponta o dedo olhando o avião, olhando pelos seus dedos, você consegue conter o avião dentro do seu dedo. Agora, quando você vai até o aeroporto e olha, você vê a imensidão daqueles aviões de voo internacional. Assim também é com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós entendemos a grandeza de Deus e o amor de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender essa grandeza e esse amor para ensinar sobre essa grandeza e sobre esse amor. Para transmitir essa grandeza e transmitir esse amor, é necessário que nós tenhamos a visão e a clareza e a proximidade com Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus não é distante, que Deus se importa sim com os detalhes da nossa necessidade, que Ele fala conosco conforme o nosso não conforme o nosso desejo, às vezes sim conforme o nosso desejo, mas a maioria das vezes conforme o que nós precisamos. Ele nos dá muito além do que nós queremos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. O Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Às vezes eu preciso de alguma situação que me ligue. Às vezes eu preciso de alguma situação que me coloque em alerta. O Senhor me dá todas as situações, porque também quando eu preciso do refrigério, Ele está comigo. E os meus filhos têm que viver isso. De que maneira eu vou criar os meus filhos no temor do Senhor? Mostrando para os meus filhos a confiança que eu tenho no Deus da minha salvação. Mas os meus filhos têm que sentir isso em mim. Na situação de dificuldade, eles têm que ver em mim a confiança. Na situação de angústia, eles têm que ver em mim a confiança, a certeza de que Deus é comigo. No momento em que eu estava internado ali no hospital com Covid, eu procurava passar para os meus filhos e para minha esposa a certeza de que ali no hospital Deus estava comigo e que a vontade soberana dele seria cumprida de uma forma ou de outra. É lógico que o desejo é estar de volta. O desejo é estar com os filhos, é estar com a família, é estar com os netos. Esse é o desejo. Mas, contudo, confiando sempre que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumpriria nas nossas vidas. E esse é um exemplo que você tem que passar para os seus filhos na tua jornada. Essa confiança você tem que passar para os seus filhos na tua caminhada. Para que eles entendam que o Deus que você serve, vale a pena eles servirem também. Você ensina os filhos, não é por imposição, você ensina os filhos com exemplo, e eles vendo o teu comportamento, em vendo as tuas atitudes, em vendo o teu amor para com Deus, em vendo a tua dedicação com Deus. Você está ensinando os teus filhos. Em vendo o teu comportamento com o teu marido, em vendo o teu comportamento com a tua esposa, você está ensinando os teus filhos. Em vendo o carinho, a entrega, a cumplicidade entre vocês, você está ensinando os teus filhos. O temor do Senhor se manifesta nas tuas atitudes. E as tuas atitudes refletem, muitas vezes, uma linha de comportamento que os seus filhos vão procurar ter ou que eles vão evitar. De que maneira está sendo na tua jornada? Os teus filhos olham, os nossos filhos olham para nós, imaginando um dia ser como nós ou não ser como nós. De que maneira está sendo? Os nossos filhos olham para nós, imaginando o desejo de servir a esse Deus que nós servimos, ou o nosso exemplo de comportamento faz com que eles não queiram seguir as pisadas, os caminhos que nós temos seguido. Veja, o amor de Deus é incondicional, é abrangente. E Deus amou o mundo todo de tal maneira que Ele deu Cristo, seu Filho, para que nós, crendo nele, não pereçamos,
mas temos um caminho que encerra a nossa fé de uma maneira produtiva. A nossa fé só é produtiva quando nós, no final da nossa jornada, quando Cristo vier para nos buscar como igreja, nós pudermos ser recebidos por Ele na glória. A nossa vitória, a fé que nos traz a vitória, é uma fé que só vai ser confirmada no final da nossa vida. No meio desse caminho, a nossa fé vai nos trazer positividade em forma de realizações positivas. A nossa fé, no meio do caminho, vai trazer efeitos que vão fazer com que as pessoas olhem e digam, vale a pena servir. Mas a nossa fé só será confirmada no dia que Cristo voltar para nos buscar como sua igreja. E isso não tem que nos trazer nenhum tipo de angústia, muito pelo contrário. Tem que nos trazer a confiança para a nossa jornada de vida, para que nós cheguemos aos pés do Senhor a cada dia. E chegando com confiança aos pés do Senhor. Porque durante a nossa jornada de vida, Ele está cuidando de nós. Ele está nos abençoando, nos guardando, nos amparando, nos protegendo. E se a nossa fé for uma fé positiva o suficiente, para, independente das situações, nós continuarmos confiando nesse Deus e não falando contra, não agindo contrário, não denegrindo a imagem, nós estaremos levando o exemplo de que vale a pena. E os nossos filhos vão olhar e ver que vale a pena. Ainda que em momentos de dificuldade, vale a pena continuar servindo a esse Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, respeitar ao Senhor, adorar ao Senhor, andar com o Senhor, conviver com o Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. E se nós queremos passar sabedoria para os nossos filhos, nós temos que passar um comportamento digno de respeito, de adoração, de entrega diante de Deus. Ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Como eu disse, Deus é inclusivo, Deus é abrangente. Deus, por mais abrangente que seja, Ele é específico. E olha, a partir do momento que Ele abre para todo o mundo, através de Jesus Cristo, Ele olha especificamente para um povo. E aí vai lá para a 2 Crônica 7,14. Isso é específico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. Observa como Deus é específico, como Ele chama o povo dele para um comportamento diferenciado. Ele nos chama para um comportamento diferenciado, para atitudes diferenciadas. E é necessário que nós estejamos vivendo a cada instante. Porque esse povo que Ele chama, somos nós. Nós nos chamamos pelo nome do Senhor. Nós somos os cristãos. Nós nos chamamos por Cristo. Nós nos colocamos por filhos de Cristo. Nós nos colocamos por adoção, ligados a Deus através de Cristo, do sacrifício de Cristo. Então, se nós buscarmos ao Senhor de uma maneira específica, Ele fala conosco. De uma maneira abrangente, Ele abre o espaço para todo mundo encontrar a salvação em Jesus Cristo. Mas aqueles que aceitam a Jesus Cristo efetivamente e que têm uma mudança de comportamento, eles estão levando para os filhos um exemplo de comportamento. Que os filhos, muitas vezes, em situações adversas que estiverem passando ou que vierem a passar, eles vão olhar para a maneira como você se comportou. E dentro da maneira como você se comportou, ele vai procurar agir da mesma forma. Quantos de vocês já viveu isso? Com os filhos, mesmo criança, adolescentes, ou os filhos já adultos, como os que eu tenho em casa? O teu comportamento, de novo, as tuas atitudes em casa, com teu marido, com a tua esposa, vai determinar muitas vezes a maneira como teu filho vai agir diante de Deus ou numa atitude relacionada à igreja. Então, o nosso ensinamento como pais, o nosso ensinamento como pastores,
para os filhos espirituais que Deus tem dado. Ele fala muito a partir da nossa forma de agir, do nosso exemplo, do nosso testemunho. Deus continua sendo específico, ele te chama pelo nome, ele te conhece. Isaías 43:1. Você não é desconhecido, muito pelo contrário. Enquanto o mundo te chama pelo teu erro, Deus te chama pelo teu nome. Enquanto o mundo apelida as pessoas pelo seu pecado, Deus te chama pelo teu nome. E os seus filhos precisam entender isso através das tuas atitudes. Dentro da tua casa. É fundamental que na tua casa você leve o teu comportamento de crente. De crente? Não, crente não, pastor. Crente tem muitos por aí. Mas de cristão efetivo. Ou seja, aquele que leva Cristo consigo. Aquele que leva o sacrifício de Cristo como parte integrante da sua vida. Aquele que procura se comportar da maneira como Cristo teria se comportado em algumas atitudes. Aquele que procura levar o ensinamento de Cristo. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos entendendo e aceitando o sacrifício de Cristo que transforma a nossa história. E transformação de história na nossa vida faz com que os nossos filhos confiem que a história deles pode ser melhor, pode ser mais abrangente, pode ser mais inclusiva, pode ser mais cheia de unção e de autoridade, porque ele vai ver a autoridade de Deus na tua vida. Ele vai ver a autoridade de Deus na tua forma de falar, ele vai ver a autoridade de Deus na tua forma de agir, ele vai ver a autoridade de Deus no teu comportamento, até na tua maneira de brincar com os teus filhos. E você precisa brincar com os teus filhos. E uma das coisas que eu dentro de algumas ministrações, eu já falei para a igreja, eu acredito que já devo ter falado, inclusive aí em Brasília. Em um determinado momento da minha vida, eu estava passando uma situação financeira muito complicada. Muito complicada. Eu devia para agiotas aqui em São Paulo. Eu trabalhava, a Sara trabalhava, e a gente devia dinheiro para todo mundo. Quando não era agiota, era cheque especial. E o que entrava de salário era consumido automaticamente no mesmo dia, a gente já não tinha mais nada. Porque ou os cheques dos agiotas ou o cheque especial consumiam tudo. E eu chegava em casa, os meus filhos pequenos, naquela época, eles pediam uma bala, eles pediam um biscoito, que eles viam propaganda na televisão, pediam um biscoito. Biscoito, bolacha. Carioca fala biscoito, a gente fala bolacha. Aí eles pediam, e a gente ia, olhava, eu olhava para os meus filhos. Eu entrava para o quarto, ali na Coab, onde nós morávamos. Morávamos na Coab 5, aqui em Carapicuíba, num bairro mais de periferia. Eu entrava para o quarto, eu fechava a porta e ali eu chorava, literalmente, como homem, eu chorava aos pés do Senhor. Os meus filhos pediam algo tão pequeno, eu não tinha condição de dar. Eu chorava, mas eu chorava isolado no quarto. Eu e Deus. Terminou o período do choro, eu secava as lágrimas, saía do quarto, ia brincar com os meus filhos. E no meio da brincadeira com os meus filhos, eles esqueciam da bolacha, esqueciam do doce. E nós brincávamos até a janta estar pronta, e nós jantávamos o que tinha, e nós nos alegrávamos juntos. Esse exemplo eu falo com eles hoje, que são adultos. É o exemplo, eu falo dentro da igreja, para que nós saibamos que nós temos a possibilidade de crescer no Senhor, desde que continuemos confiando no Senhor. Se naquele período eu tivesse abandonado tudo, eu não teria a família que eu tenho hoje. Se naquele período meu exemplo de vida não fosse de confiança no Senhor, meu Deus, junto com a Sara, andando junto com a Sara, nós não teríamos os filhos e os netos que nós temos hoje. O teu exemplo, no meio da situação adversa, faz com que os teus filhos passem a confiar no Deus que você serve.
Porque com todas as dificuldades, nós não deixávamos de ir para o ensaio do grupo de jovens que nós ajudávamos a coordenar. Com toda a dificuldade, nós não deixávamos de estar juntos na igreja. Com todas as dificuldades, eles não nos viam um culpando o outro, ou um agredindo ao outro. Eles nos viam sempre juntos. Ensinar o filho no temor do Senhor envolve comportamento dos pais. Envolve direcionamento dos pais. A responsabilidade é total. É total. Da maneira como você faz ou com que você permite que eles te vejam. E aí eu pergunto, de que maneira os teus filhos veem o teu Deus? De que maneira os teus filhos veem você? Porque a maneira como os teus filhos te veem, pais, reflete muito na maneira como os teus filhos veem o Deus que você serve. E quando nós falamos de educar os filhos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, nós falamos primeiro ter o Senhor como nosso pastor. Para educar os filhos no caminho do Senhor, nós temos que estar no caminho do Senhor. Para que os nossos filhos tenham o nosso Senhor como pastor, nós temos que ter o nosso Deus como nosso pastor. O nosso comportamento vai ditar, muitas vezes, a linha de atuação dos nossos filhos no futuro. Muitas vezes. A grande maioria das vezes. O Senhor é o nosso pastor. Deus, meu Deus, é o meu pastor. Mas para eu falar isso, eu tenho que ser ovelha. Eu tenho que me comportar como ovelha. Os meus filhos têm que me ver como ovelha. Os meus filhos têm que ver o meu comportamento diferenciado. Quando nós falamos Pai Nosso que estás no céu, nós temos que tê-lo como Pai. Nós temos que reconhecer o nosso Deus como Pai. Veja, eu estou falando em ensinar os filhos no temor do Senhor. Eu estou falando de ensinar com exemplo, com comportamento. As nossas atitudes ditam aquilo que nós somos. Pela árvore você vai conhecer o fruto. Pelo fruto, você vai saber de que árvore ele é. Uma laranjeira. Uma laranja tem que vir da laranjeira. Pai Nosso, nós procuramos falar. E muitas vezes nós não deixamos, não nos comportamos como filhos. Ensinar a criança no temor do Senhor. Ele vai andar com você quando pequeno. E se andando com você quando pequeno, ele vê em você o comportamento de quem recebe o Senhor como seu pastor. O comportamento de quem recebe Deus como seu pai. E o Senhor como seu pastor, você se deixa, você se coloca como ovelha. Deus como seu pai, você se coloca como filho, obediente. E quando tudo isso acontece, e nós no meio de todas as situações adversas que o mundo tenta nos colocar, porque o mundo vai colocar situações adversas para você e para o teu filho, para você e para a tua filha. Situações adversas vão se levantar a todo dia. O pecado vai tentar te puxar a todo dia. A angústia vai tentar te separar a todo dia, a cada instante. Se com tudo isso você continuar confiando no Senhor e mostrando essa confiança, e vivendo, celebrando a cada resultado positivo, não como tua honra, não como tua conquista, mas como conquista de Deus através de você, para que o nome de Deus seja glorificado, para que os seus filhos vivam o melhor de Deus através da tua vida e o nome de Deus seja glorificado. Quando nós passamos a viver esse diferencial de comportamento, nós vamos ver o temor do Senhor sendo colocado desde pequeno, junto com os filhos. Por menos dinheiro que nós tivéssemos, por mais falta que nós tivéssemos, os nossos filhos andavam conosco sempre na igreja. E com alegria. Eles viam o servir ao Senhor com alegria. Eles conheceram o servir ao Senhor com alegria. Adorar ao Senhor com alegria.
a se colocar aos pés do Senhor com alegria. É isso que os meus filhos viram quando pequeno. Hoje eles têm alegria em servir ao Senhor. A Maiara não está aqui conosco porque ela está ensaiando lá com a Letícia. Rodrigo, hoje é ensaio do grupo de varões. Está lá na igreja. A Maiarinha e o Renan estão aqui embaixo conosco. Tem que ter alegria. Servir ao Senhor, os nossos filhos, têm que entender que servir ao Senhor é algo bom, é algo agradável, é algo que vale a pena, é algo que, independente da situação de dificuldade, nós nos sentimos bem, porque nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Na adversidade, confia no teu Deus. E leva isso constantemente, continuamente para o teu filho, para os teus filhos, para os nossos filhos. Quer sejam os nossos filhos de sangue, quer sejam os nossos filhos espirituais que Deus tiver nos dado para cuidar. Mas vejam, o ensinar a criança é no caminho, é andando com ela, é estando com ela, é caminhando junto com ela, é dando exemplo junto com ela. Não é você dizer que é crente, que é cristão, e na primeira situação adversa, você blasfemar, quer seja contra Deus, quer seja contra a igreja. O ensinar a criança no caminho, andar com a criança no caminho, ela sentir em você a estrutura necessária para ter a coragem de entrar para o quarto e chorar. Mas é você e Deus. E depois você sair do quarto e abraçar os teus filhos, que são o presente que Deus deu para que você cuide. E não na situação adversa. Você maltratar ou não tratar convenientemente ou adequadamente os teus filhos. Porque os teus filhos vão olhar e falar: que Deus é esse? Que na primeira situação de dificuldade, eu sofro as consequências. Porque o Deus que o teu filho vai servir, ele se reflete muito nas atitudes quando pequeno. Ele se reflete muito nas tuas atitudes, no teu comportamento. Nós temos vivido, efetivamente, o papel que Deus tem nos dado como pais, como exemplo de comportamento, exemplo de vida, exemplo de atitude, exemplo cristão, exemplo de amor, exemplo de entrega. Ou nós temos negligenciado a palavra? Ensina a criança no caminho. Aí Cristo vem em João... pastor, desculpa, eu não sei quanto tempo mais, tá? Quanto tempo o senhor me dá? Senhor, mais 5 minutos? Mais quanto tempo? Mas se o senhor falar, já acabou, eu já estou encerrando. Eu realmente não sei, tá bom, pastor Alexandre? Perdi a noção do tempo. A gente começa a falar, acaba esquecendo do tempo. Eu tenho esse problema sério. Mas, João 14:6, Cristo disse, eu sou o caminho. Provérbios diz, ensina a criança no caminho. Cristo diz, eu sou o caminho. Então é em Cristo que nós temos que basear todo o nosso ensinamento, toda a nossa estrutura, todo o nosso comportamento, todas as nossas atitudes. Mas além do caminho, ele é verdade. Não tem engano quando nós estamos em Cristo. Não tem engano no nosso comportamento quando nós estamos em Cristo. Mas além de tudo, caminho, verdade, ele também é vida. E quando nós estamos em Cristo, nós transmitimos vida para os nossos filhos. Nós transmitimos vida através das nossas atitudes. Nós transmitimos vida através da nossa alegria. Nós transmitimos vida através da presença do Senhor. Pastor, não sei quanto tempo mais, mas eu vou entregar para o senhor agora. Deus abençoe. Ensinar a criança no caminho. Ensinar a criança no temor do Senhor. É ter conhecimento da palavra. É andar em Cristo. É estar no caminho com Cristo. É ter Cristo como verdade. E passar a vida de Cristo para a tua vida, para os teus filhos, para a tua família, através dos teus exemplos e das suas atitudes. Deus abençoe.